Olá, muito bom dia, muito obrigado mais uma vez pela sua companhia. Está começando mais uma edição do programa Agronegócio e você vai ver a partir de agora. No programa de hoje nós vamos falar sobre a crise entre Rússia e Ucrânia. Vamos falar também sobre a situação crítica pela qual passam os produtores de leite. Vamos comentar sobre a JBS que comprou mais uma empresa. E vamos comentar sobre compensação financeira para reduzir gases do efeito estufa. E vamos falar sobre os produtos biológicos para uso na agricultura e também na pecuária. O programa Agronegócio já está no ar. Eu começo o programa de hoje falando sobre a crise entre Rússia e Ucrânia. Há algumas semanas, a Rússia e a Ucrânia ocupam a atenção do mundo. Além do conflito geopolítico, com riscos de resoluções desastrosas para a diplomacia mundial, o mercado também especula sobre os desdobramentos do impasse dado à importância dos players mundiais no fornecimento de grãos e fertilizantes. Enquanto a Rússia ocupa a liderança mundial na exportação de trigo, a Ucrânia posiciona-se em quarto lugar. Já em termos de exportações globais de milho, os ucranianos ocupam a terceira posição, deixando o sexto lugar para os russos. E no caso dos fertilizantes, a Rússia é um grande fornecedor mundial de adubos. Em relação aos potássicos, o país é responsável por cerca de 20% da produção mundial e é origem de 28% das importações de potássio. Já para os nitrogenados, o país é o segundo maior produtor mundial, correspondendo a 9% da produção do planeta. Como fornecedor para o Brasil, a Rússia participa de 21% dos nitrogenados e, no caso específico do nitrato de amônio, o país euroasiático é praticamente o único fornecedor ao Brasil. E diante desse cenário, o imbróglio geopolítico entre a Rússia e a Ucrânia, que escalou tensões e incertezas na região do Mar Negro, traz riscos eminentes para a cadeia de suprimentos globais, com destaque a curto prazo para grãos e fertilizantes. E agora vamos comentar sobre a situação crítica pela qual passam os produtores de leite. Em janeiro do ano passado, o valor de negociação era de R$ 2,23 o litro produzido na fazenda, que o produtor recebia. Em janeiro deste ano, a média Brasil líquida já está em R$ 2,10, uma retração de 0,6%. Tem muitos produtores recebendo menos que esse valor de R$ 2,10 por litro produzido. A demanda enfraquecida na pecuária de leite está pressionando os preços pagos aos produtores e, com isso, as margens apertadas fazem com que produtores de leite considerem abandonar a atividade. Um dos pontos centrais dessa pressão é a perda do poder de compra do consumidor, que está influenciando os preços de negociação com o produtor. E, de acordo com o CPEA, existe uma tendência de queda nas cotações do leite desde setembro do ano passado. E se considerarmos esse valor agora para janeiro, na comparação com o mesmo período do ano passado, é uma perda no preço de quase 6% em termos reais. Então, essa diminuição no patamar de preço está muito ligada com a fragilidade da demanda. Houve queda de preços no momento em que se esperava excesso de oferta e a redução dos valores de negociação aconteceu pela queda da demanda. Esse foi mais um agravante de limitação de investimentos na pecuária leiteira. O produtor continua sofrendo com patamares de custo de produção muito elevados. Lá no Paraná, por exemplo, o risco de abandono de atividade também está preocupante. E segundo o CPEA, outro detalhe importante na cadeia do leite observada
é a queda no número de fornecedores. Por outro lado, existem produtores investindo e aumentando a produção. E agora eu vou conversar com Juliana Marcolino Gomes. A Juliana, ela é bióloga, geneticista e ela é coordenadora de inovação de botânicos de uma das maiores empresas de produtos para agricultura e pecuária, que é a Biotrop. E hoje nós vamos falar sobre produtos biológicos para agricultura e pecuária. Juliana Gomes, muito bom dia, muito obrigado pela sua presença no nosso programa. E eu tenho Bom dia, Antônio. Tudo bem? Tudo ótimo, e você? Tá ótimo, tá excelente. Juliana, os produtos biológicos de 3, 4 anos para cá têm tomado um impulso muito grande mesmo. O mercado está apostando nessa tecnologia e a gente já sabe, por fontes, por lavouras e também na pecuária, a gente já conhece alguma coisa, que o resultado é simplesmente fantástico. É mais ou menos por aí. Mercado crescente. Olha, Antônio, é uma grande satisfação, eu agradeço o convite de poder conversar sobre esse assunto com você e com todos que nos assistem. Realmente, os produtos biológicos, né, eles têm sido impulsionados, né, dentro da agricultura como alternativas que são rentáveis, né, alternativas que são sustentáveis e que realmente entregam performance a campo, ajudando os produtores, os agricultores a solucionar aí grandes desafios que nós sabemos que o agro brasileiro enfrenta. Juliana, falar em produto biológico, em produtos biológicos, num país estritamente, vamos dizer assim, muito arraigado, apegado à agricultura, é a mesma coisa que você falar, não, toma produto homeopático que vai dar certo. De maneira geral, a gente conversa com produtores, eles falam assim, não sei não, viu? Eu fico assim meio com o pé atrás, mas realmente esses produtos estão assim surpreendendo, dando um resultado positivo, né? É legal você tocar nesse ponto, Antônio, justamente porque nós temos aí um trabalho muito grande de pesquisa, de comprovação de eficácia a campo dos produtos biológicos, né? E foi isso que realmente aí gerou dados, e que dados hoje são suficientes para nós provarmos, né, para nós mostrarmos que sim, os produtos biológicos, eles funcionam, eles entregam em performance. Então, nós temos aí o Brasil como um dos países pioneiros, né, a adotar soluções biológicas. E essa adoção, né, das soluções biológicas, essa adoção aí já há vários anos, né, junto com a pesquisa, ela gerou esse histórico que vem trazendo confiança para que o agricultor, o pecuarista brasileiro, ele invista em biológicos sabendo que ele vai ter retorno do seu investimento. Bom, Juliana, numa lavoura de soja, numa lavoura de milho, por exemplo, que é basicamente as duas culturas principais do país, é claro que nós temos tantas outras aí, mas vamos ficar atentos só a essas duas. Eu posso usar o biológico junto com o produto convencional, por exemplo, fazer uma associação? Pode ser feito isso? Hoje, os biológicos, eles vêm cobrindo as diversas necessidades que você tem a campo. Então, Antônio, só para termos uma ideia, o biológico, ele pode, por exemplo, suprir a demanda de um nutriente essencial, como, por exemplo, a demanda de nitrogênio. Hoje, 100% da demanda do nitrogênio na soja, ela pode ser suprida por um produto biológico. Então, o biológico, ele entra aí como um pilar, né, muito forte na questão de nutrição de plantas. E nós temos também alguns biológicos que eles entram na nutrição no aproveitamento de adubação. Então, nós temos, por exemplo, um dos produtos biológicos que nós lançamos aí para pastagem, que é o Pasto Max, que ele traz micro-organismos que eles vão, então, auxiliar
esse processo da planta conseguir absorver e mobilizar aquela adubação que você está fazendo. Então, por exemplo, uma adubação de fósforo, que é feito aí na pastagem, mas pode ser feita também aí, como você mencionou, em lavouras de soja, em lavouras de milho, né? Essa adubação, então, ela é muito melhor aproveitada quando eu utilizo, então, esses produtos biológicos que vão, então, disponibilizar aquele nutriente que eu estou inserindo para a minha planta. Quer dizer, então, em resumo, seria como se fosse uma injeção na veia. O resultado é basicamente direto e o biológico ajuda a planta vamos dizer assim, a retirar esses nutrientes que ela está precisando. Exatamente, esse é um excelente exemplo, né? E a gente falando aqui de fertilizantes, né? E melhor aproveitamento de fertilizantes. Sim. É um tema muito importante, porque a gente sabe o que tem acontecido aí na alta de preços de fertilizantes. E a gente tem, então, os biológicos, né? Podendo, em alguns casos, de alguns nutrientes, suprir 100% a demanda do nutriente. Em outros casos, você vai entrar com uma adubação fosfatada parcial e você vai usar o biológico, então, para conseguir aproveitar melhor essa adubação. Mas os biológicos, eles não são ligados só à questão de nutrição. Nós temos também a questão de sanidade, que é extremamente importante também. Nós estamos aí com as nossas áreas agricultáveis, a maior parte delas em áreas tropicais, né? A gente sabe que tem muito desafio com pragas, desafio com nematóides, desafio com doenças, né? E hoje nós já temos soluções biológicas, né? Que elas conseguem nos entregar aí um nível de controle, de manejo muito grande desses problemas e também aí são ferramentas, né? Que o agricultor hoje tem em suas mãos para utilizar. Bom, Juliana, passou rápido demais o tempo, mas eu gostaria, esse é um tema que a gente tem que levar constantemente essa informação ao público, porque a maioria não tem essa informação. Eu gostaria de fazer um convite aqui no ar a público, convidar você mais vezes para vir ao programa, para comentar sobre os biológicos, para a gente deixar o pessoal bem esclarecido. Então... Para mim vai ser um prazer, Antônia. Okay. Sempre fico à disposição, gosto muito de falar sobre o tema, né? Sou muito entusiasmada com o tema e agradeço aí o convite, tendo oportunidades, conte comigo. Tá bom, então fica tranquila que nós vamos entrar em contato novamente para você voltar ao programa. Muito bom esse tipo de conversa que a gente tem, ok? Muito obrigado, um bom dia para você e até a próxima. Bom dia, até a próxima. E depois do intervalo, nós vamos mostrar que a JBS comprou mais uma empresa e vamos comentar também sobre o vazio sanitário da soja. É um minutinho só, nós voltamos já. Na madrugada, com o leite já tirado, o trator já tá ligado. Quem é do campo não espera por milagre. Começa cedo numa máquina da Camagre, trabalhando a terra ou tratando o gado. Produz melhor com a Camagre ao seu lado. Camagre, as melhores marcas sempre ao seu lado. A gente abre mais uma vez as portas do Movimento Mais Brasil para vocês, porque a gente sabe o quanto é importante proteger o seu patrimônio. Estou aqui com meu amigo Tiago, diretor comercial do Movimento Mais Brasil, para falar quais são os novos benefícios para os associados. É isso aí, Lucílio. Agora, além dos benefícios contra furto, roubo, colisão, assistência 24 horas, danos a terceiros, os nossos associados também contam com assistência PET, residencial, funeral e desconto em combustíveis. Movimento Mais Brasil! Você está pronto para o seu próximo desafio? Leve a nova Ford Ranger nas concessionárias Ford. A picape mais premiada do Brasil, que vem com o exclusivo Ford Pass Connect. Motor diesel de 200 cavalos e tração 4x4. Controle adaptativo de carga, sistema anti-capotamento, assistente de partida em rampas e muito mais. Aproveite, entrada de 20% e saldo em 60 vezes. Últimas unidades à pronta entrega. Nas concessionárias Ford. Ei você, o seu futuro não pode mais esperar. Use sua nota do Enem para ingressar na PUC Goiás, a universidade que vai fazer o seu sonho virar realidade. E você ainda
pode garantir uma bolsa de estudos de 50% pelo vestibular social. E aí, bora de PUC Goiás? Inscreva-se já com sua nota do Enem e viva a experiência de ser PUC. E se o melhor para o seu agronegócio também for o melhor para todo mundo? Existe alternativa. Com a nossa parceria, seu agronegócio cresce e faz toda a sua região crescer junto. Somos a alternativa que oferece soluções financeiras ideais para o seu agronegócio, taxas justas e atendimento próximo em todos os canais. Escolha o Sicredi, onde seu agronegócio rende um mundo melhor. Existem vitórias que nos levam ao topo. Outras que nos destroem. Você entrou numa competição sem limites e é isso que você vai ter. E nesse percurso, tome cuidado com as ciladas. Me disseram que eu ia lutar, só que a luta virou uma caçada. O Alvo 2. Nesta terça, 11h15 da noite, no Cine Espetacular. Agronegócio. Oferecimento Sicredi, onde o seu agronegócio rende um mundo melhor. Eu estou de volta e agora nós vamos falar sobre a JBS, que comprou mais uma empresa. A JBS informou agora que concluiu no último dia 4 de fevereiro, por meio de sua subsidiária Rigamonte, a aquisição do grupo Kings, que é líder de mercado na produção de charcutaria italiana, que conta com operações na Itália e também nos Estados Unidos. Em comunicado enviado à Comissão de Valores Imobiliários, que é a CVM, a empresa lembra que a operação segue o direcionamento estratégico da JBS de crescer em produtos de altíssimo valor agregado e fortalece a posição da companhia na produção e distribuição de especialidades italianas autênticas, colocando a companhia entre os líderes de produção da salumeria italiana. O negócio abrange a operação comercial de duas marcas históricas, conhecidas pela alta qualidade no mercado de charcutaria italiana. A marca Kings, fundada em 1907, e que conta com o reconhecimento do governo italiano como marca histórica de interesse nacional. E a marca Príncipe, fundada em 1945. O anúncio da operação foi feita no início de dezembro por 92,5 milhões de dólares. Na ocasião, a empresa informou que assumiria 4 fábricas na Itália, além de toda a operação da Príncipe nos Estados Unidos, que inclui uma planta dedicada ao fatiamento de peças em Nova Jersey. E agora eu vou comentar sobre o vazio sanitário da soja. O Ministério da Agricultura ampliou o número de estados que adotarão o vazio sanitário da soja agora neste ano e também o período da vigência da medida, que subirá de 60 para 90 dias. Durante o vazio sanitário adotado para combater a propagação da ferrugem asiática, principal doença da cultura, não se pode plantar nem manter vivas as plantas de soja. Neste ano, 20 estados e o Distrito Federal cumprirão o bloqueio. O vazio sanitário da soja é uma medida consolidada que já vinha sendo adotada por 14 estados produtores de soja nos últimos anos. No entanto, para reforçar a sua importância e aumentar os seus efeitos, o Ministério ampliou a sua abrangência
para 21 unidades da federação, além de aumentar o período mínimo obrigatório de ausência de plantas semeadas ou voluntárias no campo, de 60 para 90 dias, segundo a Coordenadoria Geral de Proteção de Plantas do Ministério da Agricultura. Em Mato Grosso do Sul, São Paulo e Amazonas, o vazio sanitário será de 15 de junho a 15 de setembro. Na região sul, o Rio Grande do Sul adotará a medida de 13 de julho a 10 de outubro. Santa Catarina, de 22 de junho a 20 de setembro. E o Paraná, de 10 de junho a 10 de setembro. Tocantins, Minas Gerais, Bahia e Distrito Federal cumprirão o vazio sanitário de 1º de julho a 30 de setembro. E em Goiás, a medida se estenderá de 27 de junho a 24 de setembro. E agora eu vou conversar com João Otávio Figueiredo. O João Otávio Figueiredo é analista sênior da Datagro e também da GPB, Grupo de Pecuária Brasil, e vamos falar sobre o mercado de commodities, principalmente de carne bovina. João Otávio Figueiredo, é um prazer tê-lo aqui no nosso programa. Muito bom dia, obrigado pela sua presença. Tudo bem? Tudo bem, Antônio, muito bom dia. Um prazer falar com vocês, amigos do programa Agro. Bom, João Otávio, a gente observa que o mercado da pecuária de corte, da produção de carne, eu venho comentando isso muito, e parece que agora ele está tendo dois mercados. O mercado, os animais destinados ao mercado interno e os animais destinados ao mercado exportação. Ou seja, animais de boa qualidade têm um preço melhor, como a gente está vendo aí, e os animais, vamos dizer, meia boca, estão ficando no Brasil, não estão seguindo para fora. Isso já faz parte de uma realidade? Seu Antônio, é verdade, a gente tem um momento bastante especial que a pecuária vem vivendo de transformação desse mercado. Só para a gente dar um contexto histórico, mais ou menos 10 anos atrás, a participação do mercado externo de exportação, né, de todo o abate de carne bovina no Brasil, em torno de 10 a 15% desse abate total, das quase em torno de 40 milhões de cabeças abatidas por ano, eram destinados ao mercado externo, né? Agora, no último ano, a gente está tendo uma rentabilidade muito maior, está aumentando para 25, caminhando para 30 esse número. Então, a gente vê que a participação desse gado do Brasil está cada vez mais presente no mercado internacional. Isso muito porque as indústrias brasileiras também se qualificaram para poder estar exportando carne e, consequentemente, os produtores também estão produzindo um gado de mais qualidade no Brasil, né? Cada vez mais é presente, a gente faz aqui o trabalho do indicador de PB da TAG, a gente acompanha os preços diários das negociações de boi no Brasil e também vaca, novilha, outros produtos da criação da pecuária de corte, e a gente percebe que isso cada vez mais é uma realidade, né? As premiações chamadas nas negociações são cada vez mais presentes, né? Premiações China, premiação da Europa, Cota Hilton, né? Que tem exigências de um gado de uma qualidade mais elevada, como o senhor comentou, mas não necessariamente que só o gado de exportação que é de qualidade, né? Muito gado que é abatido no mercado interno também tem bastante qualidade. E a gente percebe isso nos preços, né? A gente começa esse ano aí com um preço bastante elevado da arroba, teve uma valorização bem interessante. Lá em novembro, infelizmente, a gente teve aquela crise da encefalopatia espongiforme bovina que levou aí uma queda expressiva dos preços da arroba, mas esse ano a gente começa com os preços em estabilidade. A gente percebe que a Praça Base, São Paulo, a gente acompanha os preços, o boi fechou a nossa cotação até R$340, a arroba no valor base, né? Isso sem premiação. E para os amigos de Goiás que nos acompanham também, é interessante falar, essa semana caiu um pouquinho o preço da arroba em Goiás, veio para 312, mas já estava no começo de janeiro 320. Só que um movimento bastante interessante que a gente percebe é que o mercado cada vez mais começa a diferenciar o que é o gado de exportação, o que é o gado de mercado interno, né? A gente acompanhou aqui negociações recordes, não só de negociação, mas também de premiações. Pagaram-se negociações com 20 até 30 reais na arroba do gado de premiação. Então isso é muito importante, eu acho que está mudando bastante a realidade da produção no pecuária, cada vez mais se intensifica, cada vez mais atende os parâmetros de sustentabilidade que o mercado externo exige. Então o Brasil tem tudo para cada vez mais ter um protagonismo no mercado internacional. E a gente observa também que o mercado internacional, ele está muito comprador e a tendência parece que é crescer isso aí, né? Por quê? Porque o Brasil, à medida que vai passando o tempo, a gente percebe também que está tendo uma melhora na própria criação, no próprio manejo do rebanho, produzindo cada vez mais um animal
vamos dizer assim, mais curto na idade e com peso maior. Ou seja, nós estamos entrando, eu já parece que enxergo isso aí, num momento muito delicado da pecuária que realmente vai precisar, está precisando de um grande profissionalismo, né? Perfeitamente, eu acho que isso aí é uma colocação perfeita, a gente está de acordo aí em gênero, número e grau. A gente percebe que realmente a pecuária está passando uma transformação. Hoje, quem não está se tecnificando, quem não está aí fazendo cotações, quem não está travando preços de insumos, realmente está saindo da atividade, né? Outras culturas, como soja e milho, são muito remunerativas e a pecuária está buscando se adequar, produzir mais qualidade, menos espaço, intensificamos a produção e os números apontam isso, né? A gente vê que janeiro, agora o primeiro mês de exportação, a gente vê exportação recorde histórica para o mês de janeiro, foram 141 mil toneladas exportadas, que representa 31% comparado a janeiro de 2021. Então a gente tem um ano muito promissor para a pecuária, né? A gente percebe que está começando bem aquecido, a China realmente descobriu a carne bovina brasileira, viu que tem qualidade. Ela já, esse começo de ano já representou 45% das compras, né? E já é um pouquinho abaixo de 2021, porque teve aquele embargo, mas isso já volta a aquecer os contratos. A primeira semana de fevereiro foi bastante positiva também, aí com uma exportação média de 9,9 mil toneladas por dia, né? Que já é um incremento importante em relação a 2021, que era 5,6. Então a pecuária vai ter um ano de muitos desafios, o pecuarista no campo sabe disso, a gente aí para compras de bezerros, os insumos estão caros, os custos de produção elevados, tem muitos fatores que deixam mais complexa a produção pecuária, mas com certeza muito positiva, porque quem faz conta, quem faz o trabalho da porteira para dentro com qualidade, está tendo margens remunerativas. Você tocou num ponto muito importante que a gente também vem batendo muito, que é o custo de produção. Hoje, tanto pecuária de leite quanto corte, criação de suínos, aves, está enfrentando um baita de um problema em relação a custos de produção, principalmente de milho e soja. E pode ter certeza absoluta que milho e soja pode até cair de preço, mas vai cair muito pouco. A tendência, na minha visão, é continuar o preço muito aquecido e quem tem que partir para produzir soja e milho tem que ser o produtor, tem que ser o pecuarista. Quer dizer, intensificar a sua fazenda e fazer hoje da lavoura a peça fundamental para engordar boi. Caso contrário, vai ficar meio difícil. A gente observa aí nas propriedades que a gente anda, muita gente já está entrando com soja, com milho, fazendo a integração lavoura-pecuária. É um caminho que, na minha visão, parece que não tem mais volta. João, nós temos 2 minutos. Dá uma geral. Perfeito. Acho que o senhor falou pontos importantes, né? A gente começa o ano muito entusiasmado, né? Estamos superando esse cenário de pandemia que foi muito complicado. Cada vez mais essa crise do Covid tem caminhado para uma endemia, né? Estamos controlando os casos, apesar de uma volta recente esse começo de ano, mas a gente espera ter um ano com projeção melhor. A integração lavoura-pecuária é uma realidade no Brasil, cada vez mais estados aí como Goiás, Mato Grosso, as plantas de etanol de milho cada vez mais crescem também, então a integração de cana com milho cresce, isso gera o subproduto DDG, DDGS, cada vez mais são realidades dos confinamentos do Brasil. Ficamos muito contentes, a gente faz o apelo para os produtores que aí baixem nosso aplicativo GPB da Tagro, reportem suas negociações. A gente tem um relatório de mercado hoje, nosso portal da Tagro, que faz o acompanhamento diário das cotações, para onde está nesse mercado. Nossa equipe está à disposição para atender o pessoal aí, para dar informação de qualidade. Eu acho que esse é o caminho. A pecuária cada vez mais vai demandar tecnificação, vai demandar que acompanhe o mercado, que a gente esteja atento, para que assim a gente tenha um ano mais positivo, tanto para a cadeia como um todo. A indústria cresce bastante, os pecuaristas também crescem nessa mesma esteira e tenham margens remunerativas. Assino embaixo tudo que você falou, certinho. João Otávio Figueiredo, analista sênior da Datagro GPB. Muito obrigado pela sua presença e pode ter certeza, se você topar, você já vai fazer parte do nosso time aqui, ok? Muito obrigado. É um prazer imenso, muito obrigado, é um prazer falar com vocês, estamos sempre à disposição aqui em São Paulo. Um grande abraço. Um abraço, tchau. E o programa de hoje chegou ao fim. E eu termino com a seguinte frase: nada de grande se realizou no mundo sem paixão. Muito obrigado pela sua companhia, que Deus os abençoe e até o próximo programa. TV Serra Dourada SBT Goiânia. De segunda a sexta, um programa cheio de boas notícias e muita alegria na hora do almoço.
logo após o Jornal do Meio-Dia. A seguir, Primeiro Impacto Continuação.